Antes de ir a São José dos Campos, o presidente Jair Bolsonaro se desentendeu com um youtuber que estava aguardando por ele no cercadinho do Palácio da Alvorada. Bolsonaro desceu segura só um pouquinho aí, para eu explicar o contexto. O presidente todas as manhãs, ou quase todas as manhãs, sai do Palácio da Alvorada para falar com os aliados. Esse youtuber, o nome dele é Wilker Leão. Ele postou agora há pouco o vídeo do que aconteceu. Fica claro o seguinte, o youtuber vamos juntos agora, o youtuber faz uma série de provocações ao presidente Jair Bolsonaro. Ele chama o presidente de covarde e vagabundo durante o vídeo. Ele também faz críticas ao ex-presidente Lula, do PT. Quando ele é questionado por que ele está fazendo isso, ele diz que o Lula é um ladrão e Bolsonaro também. Momentos depois ali de atender os apoiadores que se reúnem diretamente no cercadinho para falar com o presidente, o Bolsonaro se irrita. E ele sai do carro e volta para falar com o youtuber. E aí ele você vai ver a imagem em instantes, tá? Olha o presidente saindo de novo do carro. O presidente sai do carro. Nesse momento o youtuber estava gritando que Bolsonaro era uma tchutchuca do Centrão. O presidente, então, pega ele, você viu aí, o presidente pegou ele pela blusa, de novo a gente vai mostrar a imagem, Bolsonaro saiu do carro, o presidente cercado ali, né, pelos apoiadores os apoiadores de Bolsonaro reagiram dizendo que o menino foi empurrado, né, antes por um apoiador de Bolsonaro. O apoiador de Bolsonaro, depois disso, ninguém mais o agrediu, ele cai no chão, ele volta e ele segue falando com o presidente. E aí, ofendendo o presidente foi ofendido, é um fato, né? Ele foi chamado de vagabundo, ele foi chamado de corrupto e ele foi chamado de tchutchuca do Centrão. Aí, Bolsonaro, depois de já ter ouvido muito, vai na direção dele, pega o menino pela gola e tenta tomar o telefone. Vamos voltar, né? A CNN entrou em contato com o presidente Jair Bolsonaro, com o GSI, que é responsável pela segurança do presidente Jair Bolsonaro, com a assessoria do ex-presidente Lula e também com o youtuber, o Wilker Leão, mas ainda não obteve resposta. Vem para cá o nosso time da análise, finalmente chegamos aqui. A gente abre com esse assunto que está sendo muito explorado nas redes sociais. Muito boa tarde, Yuri Pita, muito boa tarde, Leandro Rezende, muito boa tarde, Renata Agostini. Quinta-feira de muita notícia. Eu começo aqui destacando alguns pontos, né? Primeiro, não há dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro foi ofendido. Segundo, não há dúvida de que o Wilker, esse youtuber, ele é um provocador. E aí você se pergunta, né, Daniela, com base em que você entra na página dele, ele no YouTube, né, ele só faz isso. Ele vai até lugares onde tem manifestantes a favor de Bolsonaro ou de esquerda também. Ele faz com esses dois polos. Ele está emulando uma geração, Yuri, que em 2018, entrou na política fazendo isso, provocando políticos ou gente que apoia políticos no YouTube. Então, ele só faz isso. Bolsonaro foi ofendido, ele é um provocador, ele já fez a mesma coisa com militantes de esquerda. Então, veja que ele busca os dois polos que atraem nesse momento mais atenção. Agora, o presidente reage. E reage, Yuri, de uma maneira que está sendo muito explorada. Por quê? Porque uma coisa que sustenta a pregação da base bolsonarista é o direito à liberdade irrestrita, incalculável, imparável, que não se pondera, que não tem medida da chamada liberdade de expressão. É assim que se justifica, que eles justificam ataques, ameaças, né, também muitíssimo graves, proferidas por bolsonaristas conhecidíssimos, né? Nesse caso, o presidente reagiu com a força, né? É importante porque isso coloca ali uma reflexão para a gente que é dizer não a esse tipo de abordagem violenta, dizer não a esse tipo de provocação é um dever que a gente tem sempre, para tudo, independentemente do alvo. Mas, nesse caso, o discurso irrestrito de apoio à liberdade de expressão, ele deixa claro como a ofensa, né? A ofensa mexe, machuca, constrange. E é por isso que, judicialmente, ela pode ser penalizada. Yuri, eu começo com você. Dani, boa tarde para você, Leandro, Renata, para quem nos acompanha no 360. Primeiro que é isso, o que ele faz não é política, ele faz provocação, ponto. É isso que esse youtuber faz. Agora, políticos, pela natureza do seu cargo,
têm que saber, são obrigados a saber lidar com provocações desse tipo. E aí é inegável que sempre o prejuízo acaba para o político que cai na provocação. Hoje foi o presidente Jair Bolsonaro, amanhã pode ser qualquer outro candidato, e na história a gente tem vários outros políticos que passaram por situações assim. Quando eu vi esse caso hoje, o primeiro caso que me veio à memória foi quando Gilberto Kassab era prefeito aqui em São Paulo, ainda no seu primeiro mandato, se não me engano, primeiro mandato ainda em 2007, se não me falha a memória, estava ali fazendo a inauguração de um equipamento de saúde e aí não foi nenhuma provocação, foi um cidadão que foi lá falar com ele, reclamar das coisas e ele expulsou o cidadão do local aos gritos de vagabundo. Foi um vídeo que ganhou grande repercussão, na época sem redes sociais, mas com cobertura da imprensa. Da mesma forma que esse caso também surgiu com cobertura da imprensa e depois o próprio youtuber publicou o vídeo. A grande questão é que, de fato, passou a se acreditar que é política fazer provocação quando não é. Não é nada além de fazer provocação esse tipo de ação. Isso não contribui em nada para o debate político. Mas, de fato, que políticos, que pessoas públicas, infelizmente, precisam aprender a lidar com essa situação, porque, caso contrário, ficam expostos, e é isso que aconteceu com o presidente. Não se justifica de forma alguma a provocação é condenável, da mesma forma que partir para cima dele, puxar pelo colarinho, tentar tirar o celular da pessoa, tirar um objeto que não é seu, isso também não se justifica de forma alguma, ainda mais vindo de uma autoridade, seja ela qual for. Se fosse um político de uma pequena cidade, seja o chefe do Estado brasileiro. E isso também é muito questionável. Sem falar na própria questão de segurança que envolve ali desse tipo de situação que poderia levar até um caso ali de agressão física mais grave. O rapaz caiu uma hora ali, disse que foi puxado ou empurrado, etc. Imagina o tipo de confusão que isso poderia ter, o quanto que poderia ainda ter de mais gravidade um episódio assim. E nesse momento já está aí, depois do assunto ter se tornado o assunto mais falado do Brasil nas redes sociais, claro, agora vem a contraofensiva com uma publicação de um segundo vídeo que a gente está preparando, trazendo aqui para vocês, na qual o presidente Jair Bolsonaro fala com esse youtuber e foi registrado por um perfil. A gente está trazendo aqui para vocês em instantes a íntegra desse vídeo. Aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro, depois desse vídeo, depois fica quando vai conversar com o menino. Essas são as imagens, Nath? A gente tem áudio delas? Tá bem baixinho o áudio, mas o que acontece é o youtuber tira o telefone da frente e conversa com o Bolsonaro. Isso aconteceu, então, depois da agressão. Vamos mostrar a linha cronológica toda. O rapaz Bolsonaro pergunta a ele o que é que ele quer saber. Qual é a pergunta que ele quer que tenha a resposta. E aí o menino faz as perguntas sem o celular na mão, veja, ele já não está gravando, aí esse vídeo é gravado pelos apoiadores do presidente e o presidente está ali respondendo. Atenção, se você chegou agora na CNN, essa é a sequência dos fatos. Eu vou pedir para o nosso time da edição, vou falar com vocês aqui ao vivo, porque se eu colocar o áudio no ar, gente, vocês não vão conseguir ouvir. Isso acontece depois da confusão toda. Eu vou pedir para o meu time da edição, a Luara ou o Guilherme Sete, para que eles degravem pelo menos um trecho, algo que seja significativo, para a gente poder exibir e sintetizar para vocês. Bom, se você chegou agora organizando tudo, esse menino com a camisa do São Paulo Futebol Clube, ele foi até o cercadinho, isso é na saída do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, onde Bolsonaro estava posando com seus apoiadores. Lá, ele iniciou uma série de questionamentos ao presidente, bem provocadores. Ele faz provocações, Bolsonaro ignora e o clima se acirra entre ele e os apoiadores do presidente. E ele é jogado no chão por um apoiador de Bolsonaro. Aí ele levanta falando em outro tom, chamando o presidente de covarde, chamando o presidente de, salvo engano, canalha, dizendo que tanto Bolsonaro quanto Lula são ladrões, abre aspas, fecha aspas, e por fim ele chama ali aos gritos diversas vezes o presidente de tchutchuca do Centrão. Olha aí, isso é depois do rolo. Interessante, olha aí. Nesse momento, o Bolsonaro já tinha saído, já tinha pegado ele pela gola, tentado tomar o celular do youtuber e ele foi levado pelos agentes do GSI.
Agora, Bolsonaro manda ele voltar, ele sem o celular, conversa, o presidente pede ali, faz um gesto como quem diz calma, e vai responder. E responde as perguntas. Segundo a informação que eu tenho aqui do time da CNN que já está aqui, segundo o time da CNN que já ouviu aqui, né, o que dizem, né, é que Bolsonaro, ele questiona muito Bolsonaro sobre a questão da delação premiada, sobre a agenda de Sérgio Moro, e aí, nesse instante, não dá. A gente já tem um ganho de áudio, Edu, você chegou? Maravilhoso, gente, Edu Petrelli deu ganho, vamos ouvir na íntegra a continuação, então, do vídeo em que o presidente pede para acalmar e fala, pergunta que eu respondo, mas o youtuber já sem o celular na mão. Vamos dar uma olhada. Eu não posso ser um presidente 100%, vai desagradar um outro e outra coisa, vai desagradar. Isso daí o senhor reajustou para o senhor poder sancionar o valor que o senhor achava menos pior do que os bilhões que colocaram lá. Mas, por exemplo, o senhor se juntar no partido, algo totalmente discricionário, que não depende de ninguém, ela Valdemar Costa Neto. Você está falando central. Todo partido. Ciro Nogueira no seu ministério mais importante. Todo partido tem pessoas que devem alguma coisa. Ou foram acusados. Todos os partidos não têm. Ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem. Para mim, o PT é partido de vagabundo. Só que, infelizmente, o senhor está representando uma direita que eu não acredito. Olha só, eu preciso aprovar as coisas no parlamento, certo? Sim. Porque se eu vou aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha o Supremo, fecha a Congresso, fecha tudo, eu resolvo as coisas sozinho. Eu tenho que ter o apoio do parlamento. Os partidos de centro são quase 300. São 513 parlamentares. Como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos? Por que, por exemplo, o senhor não tentou reforma tributária? O senhor está prometendo agora no seu plano de governo, mas o senhor nem tentou 4 anos. Você está esquecendo que tinha uma pandemia pelo caminho, tá? O que você vê aí é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro foi chamado de tchutchuca do Centrão. Vamos fazer a ordem cronológica completa, então, para que as pessoas possam saber? A gente pode manter essa tarja para o nosso público saber que temos novidades. Nós vamos mostrar o que o próprio youtuber, esse trecho, Nath, que mostra o momento em que Bolsonaro avança para o youtuber tentando tirar o celular da mão dele e ele é afastado, ele é levado por agentes da segurança. Vamos mostrar tudo e depois esse vídeo novo até o final, para que as pessoas entendam exatamente o que foi que aconteceu. Esse homem de camisa do São Paulo, perdão, né? Ele vai até... Olha, vamos ver. Isso é ele faz gritando. Tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta. Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Passo de mágica. O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Vem cá, vem cá. Oxi! Ué, não. Volta comigo, Edu. Você vê, ele sai, o presidente, aí ele diz, o senhor quer falar comigo, presidente? Bolsonaro responde. Agora, pelo vídeo, como ele está com o celular na frente, pelo vídeo dele, a gente consegue ouvir o Bolsonaro dizendo, sim, quero. E aí, ele vai andando, o Bolsonaro pega ele pela camisa, acontece, você vê. Bolsonaro segura ele pelo braço em que ele está segurando o celular. E aí ele grita, peraí. Nesse momento, agentes do GSI, contém o presidente, contém Bolsonaro. Os outros vão até o menino. Depois disso, depois dessa confusão, Bolsonaro não sai e pede para o menino voltar. Ele volta sem o celular, mas no momento a conversa foi gravada. E ele perguntou a Bolsonaro sobre o Centrão. Você viu que ele xinga o presidente de canalha, de covarde, de uma série de coisas. Ele ofende Bolsonaro, mas ele chama principalmente o presidente de tchutchuca do Centrão. Vamos ouvir aí, Bolsonaro volta para responder e fala, você não quer perguntar? Pode perguntar, vamos ver. Ô Bolsonaro, por que você faz tudo que a esquerda faz, senão a esquerda volta? Me responde, para de ser covarde. Seu covarde, tchutchuca do Centrão. Ó a tchutchuca do Centrão lá. Tô aqui todo dia pra te combater, safado. Você é vagabundo. É vagabundo. Tô falando aqui, ó, na frente do gado do cercadinho inteiro. E aí, quem que me derrubou? Fala agora. Cadê o machão que me derruba na covardia? Ah, eu caí, né? Caí magicamente. Passo de mágica.
O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo. Sim. Fala comigo, presidente. Vem cá. Oxi! Uai! Qualquer coisa que porventura o veto, se eles derrubar o veto, é lei. Mas o senhor não vetou, esse é o problema. Se o senhor Mas tivesse olha vetado, só, o senhor teria mantido você quer o falar padrão de honra do seu governo. Você quer falar para orçamento secreto? É meu? Também. É meu. O senhor não sancionou? Espera aí. Se fosse secreto, não estava no dia da sua reunião. Não, esse O orçamento secreto, vai... cara, eu vou te explicar. O orçamento secreto chama-se RP9. Sim. Quando eles fizeram 16 bilhões por ano, eu vetei e derrubaram o veto. Inclusive o PT, que me acusa do orçamento secreto, votou para derrubar o veto. Eu não posso ser um cara, um presidente 100%, vai desagradar um outro de uma outra coisa, vai desagradar. Isso daí o senhor reajustou para o senhor poder sancionar o valor que o senhor achava menos pior do que os bilhões que colocaram lá. Mas, por exemplo, o senhor se juntar no partido, algo totalmente discricionário, que não depende de ninguém, além do Valdemar Costa Neto. Você está falando central. Todo partido. Ciro Nogueira no seu ministério mais importante. Todo partido tem pessoas que devem alguma coisa. Ou foram acusados. Todos os partidos não tem. Ou tu acha que o PT não tem? Claro que tem. Para mim, o PT é partido de vagabundo. Só que, infelizmente, o senhor está representando uma direita que eu não acredito. Olha só, eu preciso aprovar as coisas no parlamento, certo? Sim. Porque se eu vou aprovar sozinho, eu sou ditador. Fecha tudo, fecha o Supremo, fecha a Congresso, fecha tudo, eu resolvo as coisas sozinho. Eu tenho que ter o apoio do parlamento. Os partidos de centro e centro são quase 300. São 513 parlamentares. Como é que eu vou aprovar um projeto simples de lei dispensando 300 votos? Por que, por exemplo, o senhor não tentou reforma tributária? O senhor está prometendo agora no seu plano de governo, mas o senhor nem tentou 4 anos. Você está esquecendo que passou uma pandemia pelo caminho, tá? Eu fiquei 20 Gente, tá aí a história completa agora. Pela primeira vez a gente consegue ver primeiro o que diz o presidente. O menino pergunta, né? O senhor quer falar comigo, presidente? Ele diz sim. E aí, o que Bolsonaro aparentemente não queria, o que Bolsonaro aparentemente... Pode voltar todo mundo aqui, Edu, a Renata, o Yuri e o Leandro. Porque o que aparentemente Bolsonaro não queria era que o menino continuasse gravando daquele jeito. Ele vai para pegar o celular mesmo. Aí tem a confusão. A gente não conseguiu mostrar para vocês o momento em que os agentes do GSI vão atrás do menino e ele tenta manter o celular. Depois disso, ele volta. Bolsonaro fala, eu vou responder. Foi a Renata quem destacou esse ponto aqui, né? Bolsonaro diz, eu vou responder porque eu não sou ditador. E aí ele fala, né, Renata, o que ele faz, né? O menino pergunta sobre orçamento secreto. E ele responde. Aí o menino fala, Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, que está no seu ministério. E Bolsonaro fala, todos os partidos têm gente que deve alguma coisa. E depois o presidente fala, eu não posso governar sozinho, fecha o Supremo, fecha o Parlamento. Não é assim que funciona, eu preciso de ajuda para governar. Renata, o filme completo deixa a coisa em panos mais amenos, né? Do que o que a gente tinha mais cedo. E, claro, traz também aí essa percepção do presidente de que deixar a coisa no termo em que ela havia se encerrado na primeira parte, digamos assim, a que viralizou, certamente não seria benéfico para ele. E tanto eu disse aqui que arranha-se o discurso da defesa irrestrita, né, da liberdade de expressão, que na verdade é ofensa, é liberdade de ofensa, né? Mas Bolsonaro volta e fala, você quer falar o quê? Pergunta que eu respondo porque eu não sou ditador. E aí o menino vai numa linha... obviamente, né, como vocês ouviram, que deixa a ofensa de lado. Pergunta, toda pergunta é válida e merece resposta. Com xingamento não dá. Quero te ouvir. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Sim, o presidente se recompõe, ele abre, então, um diálogo ali com esse youtuber que estava, sim, de fato, xingando o presidente antes. O início da confusão é aquele clássico exemplo de que você olha e fala, ninguém está certo aí. O homem não está certo de chegar lá e ficar xingando o presidente. Eu vi mais cedo a gente falando, porque o presidente não gostou das críticas. É muito mais do que crítica nesse caso, fica muito evidente quando a gente olha. O presidente está sendo xingado e não gostou e reagiu. Algo que, inclusive, muitas vezes os apoiadores do presidente cobraram sangue mais frio, por exemplo, de Ciro Gomes, né? Nesse caso, o presidente foi lá, reagiu, não gostou e foi atrás. E também está errado de sair puxando o apoiador e tentando buscar o celular. E Yuri já falou tudo que tinha que falar sobre essa análise comportamental. Me parece que quando a gente olha agora esse filme completo, a gente vê que o presidente fez questão de voltar, se recompor e falar, então tá bom, vou te responder. E fica mais evidente porque com a fala inicial, né, com aquele trecho inicial e aquela confusão inicial, não dava muito para entender
apenas pelo vídeo, se você analisasse os vídeos todos postados por ele na internet, você poderia chegar a essa conclusão, mas só por aquilo ali não dava para entender se era um opositor, se era alguém que foi lá atrás, apoiador de Bolsonaro e se arrependeu. Quando você vê essa conversa como um todo, você vê que ele está ali criticando também a esquerda, né? Mais do que isso, né? O problema é que o senhor representa uma direita que eu já não acredito, né? Exato, que eu não acredito. E fica muito claro que ele está querendo dizer que Bolsonaro está usando o mesmo expediente que ele reprova na esquerda, que é se aliar ao centrão, e ele está querendo que o presidente responda por que fez isso. E aí eles falam de alguns assuntos, mas para ficar nessa parte da aliança com o centrão, que envolve o tal orçamento secreto, né, que o presidente explica, olha, essa é uma emenda chamada RP9, eu cheguei a vetar e eu tenho de contar com o Congresso derrubou, eu tenho de contar com o Congresso para aprovar uma série de medidas, senão eu não governo. É interessante porque o presidente não faz nenhuma referência ao fato de que isso é uma mudança muito drástica na forma dele enxergar a política a partir do Palácio do Planalto. Gente, a gente já está aqui, né, muito avançado nos capítulos desse governo, mas para a gente voltar atrás e até entender um pouco por que tem pessoas que condenam o presidente por essa aliança, o presidente foi eleito dizendo que não faria isso, né, pregando uma nova política, uma nova era, uma forma diferente de governar, na qual ele não faria uma aliança com esses partidos tradicionais, partidos que a gente convencionou chamar de centrão político. Ele muda essa atitude a partir do momento que ele vê que ele não tem sustentação política se não fizer isso. É porque a velha política ela existe por algumas razões. E uma delas é a dificuldade de se governar sem ter uma base aliada, coesa no Congresso. O presidente, em determinado momento, é convencido disso, que não dá para seguir nessa política de enfrentamento, que é aquele que foi eleito e que ele chegou pregando, e ele não só começa a abrir a negociação de emendas de forma mais generosa, negociar cargos, como ele coloca o centrão para dentro do seu governo. O presidente se limitou ali apenas a uma parte de dizer, olha, o orçamento secreto é coisa do Congresso e eu preciso do Congresso para governar, eu seria o ditador, o que é completamente verdadeiro. Mas é uma radiografia parcial do governo dele e da política que ele passou a implementar. Ô, Leandro, quero te ouvir sobre isso e aí a gente vai girar com informação porque é oficial. A Gabriela Coelho informa, o Tribunal Superior Eleitoral formalizou o tempo de televisão dos partidos na propaganda partidária. Uma nova e poderosíssima arma que entra em função na semana que vem. E aí eu acho, Nath, que vale até subir os bastidores de campanha, falando sobre o que a gente tem de esperar ali de Lula e de Bolsonaro. Mas antes eu quero finalizar essa rodada de análise. E olha, eu vou pedir para o meu DTV, porque assim, aqui a gente faz as coisas da maneira mais transparente possível. E por mais isso nos ajuda, porque por mais que de parte a parte tentem deturpar o que eu falo, o fato de que você sabe que a gente faz isso de maneira muito transparente sempre nos ajuda. A Agnes diz aqui que a CNN não exibe o início do vídeo, quando há agressão. Nós exibimos 2 vezes. Então eu vou pedir para o Edu Petrelli, que sem o áudio, enquanto o Leandro Rezende faz a análise dele, o Edu, nosso diretor de TV, organize a linha cronológica. Se você chegou agora, entenda. Houve uma discussão, o presidente foi ofendido, ele reagiu, segurou um youtuber que vive de fazer provocação nas redes pela gola. Tá aí o início do vídeo e você vai ver que no final o presidente responde às perguntas dele, pede calma e fala de um por um, chega a responder inclusive sobre Ciro Nogueira e Valdemar da Costa Neto, os grandes nomes do Centrão. Leandro, com você. Vamos lá, Dani. Primeiro, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui no 360. Bom, a gente já exibiu a cronologia completa do vídeo, que evidentemente não é o que está viralizando, né? O que está viralizando, muitos opositores ao presidente Jair Bolsonaro pegam o momento em que ele vai ali atrás desse rapaz e tenta tomar o celular, esse momento aí que a gente exibiu agora, né? Daquele outro ângulo que viralizou primeiro. E é isso o que está viralizando, as pessoas um pouco
vídeo já descontextualizando tudo que aconteceu. Acho que o Yuri e a Renata, enfim, explicitaram o quão grave foi isso, né? O quão lamentável é, mas eu queria fazer um outro ponto aqui, trazer um outro ponto para essa discussão, porque me parece que num país tão à flor da pele como é o nosso, né, como é o Brasil de hoje, se tornou absolutamente lucrativo fazer política assim, aos berros, xingando, se tornou absolutamente relevante pro legislativo, inclusive, né? A gente tem casos variados, para citar dois, o Mamãe Falei, lá em São Paulo, e daqui a pouquinho já começou, inclusive, a sessão que pode cassar o mandato do vereador Gabriel Monteiro aqui no Rio de Janeiro. São dois políticos que foram eleitos, um em 2018, um em 2020, que se tornaram célebres por fazer esse tipo de coisa, chegar para as pessoas nas ruas, gritando, xingando, tentando gravar esses vídeos, né, que a pessoa fica com o celular ali na mão num formato de selfie, enfim. Essa é uma lógica que tomou conta de uma parte da política brasileira e não pode ser surpresa para ninguém se esse rapaz daqui a pouco se lançar candidato também, porque eu fiz uma análise rápida aqui das redes sociais dele, ele tem ali 22 mil seguidores no Instagram, no YouTube ele tem também perto disso, 22 mil, tem um número maior de seguidores no TikTok, ou seja, ele tem ali uma base, né? E de fato, ele só faz isso. São vídeos em que ele vai para as ruas para questionar as pessoas nesses termos, questionar as pessoas de um modo agressivo. Ele tem uma série no YouTube dele chamada Questionando Bolsonaristas, tem também Questionando Petistas. Deixa eu só te interromper, eu vou pedir pro Edu deixar de novo em looping, porque seguem, a gente sempre com a nossa arma é a verdade, a gente tá aqui, a gente não esconde nada, tá aí o início do vídeo, Agnes, tá aí o início do vídeo, Tadeu, tá aí o início do vídeo, tá aí a campanha inteira. Ele próprio divulgou, tá? O YouTube. Esse trecho, você vê, tá inclusive com a marca dele aí. Leandro, pode voltar. Imprescindível esse ponto que você traz. Tem uma legião de deputados federais e estaduais que se elegeu fazendo isso. Fazendo provocação barata. Na direita são muitos. E tem alguns também em outros setores ideológicos. Gente que usa a internet, e nesse caso, esses vários de direita que acenderam muitas vezes fazendo a provocação com a esquerda. Isso virou um negócio. Vender ódio, vender polêmica virou um negócio. E esse aspecto é imprescindível também de se falar, Leandro. Não, mas me parece que é uma mesma lógica, né? O mesmo método. Não consegui aqui pegar exatamente quando que esse canal começou no YouTube para a gente ter... achei aqui agora. Ele abre esse canal no YouTube em abril de 2020. Um momento em que essa forma de fazer política está consolidada no país já. 2018 foi um sucesso dessa galera que faz política dessa forma, com muitos se tornando alguns dos mais votados do país. Citando aqui o Mamãe Falei nesse sentido, Arthur, Mamãe Falei, né? Ele se tornou célebre por conta disso, de buscar uma política voltada para o xingamento, para essas gravações de vídeos de uma maneira ali supostamente improvisada. O Gabriel Monteiro já também usou essa estética para conseguir se tornar o terceiro vereador mais votado do Rio de Janeiro, e vários outros vieram nessa esteira. Então, me parece que é uma lógica que se criou. Esse personagem que entra aí, enfim, o rosto dele está no Brasil inteiro, evidente, né? O presidente da República tomou uma atitude ali agressiva, depois respondeu às perguntas dele. E repare, quando o presidente Jair Bolsonaro está respondendo a esse youtuber, ele não está mais gravando, porque não é isso que interessa a ele. Não interessa uma resposta do presidente, interessa que o presidente tome esse tipo de atitude. O que interessa, quando ele fica gravando as pessoas, é que as pessoas tomem, de fato, uma reação violenta, para ele poder viralizar. Olha, o bolsonarista me batendo, olha, o petista me batendo. Essa lógica da provocação levou o país para esse estado que está, a flor da pele, com casos de violência política aumentando, e no momento em que a campanha vai se aproximando, vai avançando, e a gente já tem um episódio grave desse, o atual presidente, enfim, numa situação dessas, com uma pessoa que já tem uma base social ampla, fala de militarismo, fala de porte de armas, se apresenta como cabo do Exército, já vi nota do Exército negando que ele esteja ainda nas fileiras das Forças Armadas, mas é uma tentativa aí de alguém que está tentando ter
algum tipo de relevância fazendo política de uma forma, enfim, que está sendo feita no Brasil, mas não é a forma que é habitual, né? Pelo menos nos últimos anos se tornou, infelizmente. Tá todo mundo aqui, né, falando, o rapaz foi agredido primeiro. Sim, gente, tanto jogado no chão por um militante bolsonarista, como nós dissemos, como também pelo presidente nesse momento em que o presidente segura ele pelo braço, pela camisa e tenta tirar o celular. Agora, o presidente foi ofendido também, tá tudo aí, né? A torcida é isso, vai ser assim, discutir, dialogar sempre, violência nunca, não. E a história completa tá aqui na tela da CNN, a gente certamente vai voltar nesse assunto, porque não se fala em outra coisa.